Aham. for preciso. Mas eu só saio do projeto quando o bagulho tá bom. Aí sobre a mixagem, Hum. eu vou fazendo Hum. do meu jeitão, sabe? Nada muito rebuscado. E depois eu dou na mão do produtor. Dou Certo. na mão do produtor e falo, ó, eu já testei algumas coisas, isso aqui ficou legal, isso aqui não curti, não faz isso, não segue esse caminho, Uhum. vai por esse caminho aqui, Sim. sabe? Às vezes até envio, por exemplo, um exemplo, Aham. mando o meu projeto mesmo que fez, sabe? Pelo menos pro cara entender, ó, vai, fiz isso. Enfim, Sei. é mais ou menos isso aí. E a voz você grava aí com teu microfone? Qual microfone é esse? Esse aqui é um AKG C2000B. Deixa eu ver aqui qual é. Pô, é bom esse som. Tu tá me escutando bem, hein? Tô de boa. Agora tá massa. Antes tava dando uns pipocos, uns estralos estranhos. É, mas é que tava baixo, que a voz eu já tava gravando e eu Ah, tava gravando uma voz mais alta, sabe? Eu paguei tipo no 3 ah, anterior. sei. Esse mic é bom. Então, eu achei muito, assim, por mim, assim, na questão da composição nessa música, eu achei muito boa. Eu não teria nada pra falar mesmo. Eu acho que, inclusive, a sua composição, ela tá num nível melhor, nesse caso, né, do que alguns pontos da mixagem. Sabe? Parece que ela merecia um pouco mais, uma mixagem um pouco. Aí antes de começar, eu fui ouvir uma do Matuê para comparar. Eu vi que ele lançou uma tem 2 semanas, né? E tem alguns detalhes que eu senti falta em algum trecho da sua. Achei que a voz ela precisaria estar mais para frente um pouco. Sugestão, né? Isso é ponto de vista da produção, mas você vai analisar depois e você chega na sua conclusão. Mais para frente, o que eu quero dizer é um pouco mais de volume e compressão, sabe? Um pouco mais de punch. Quando fala para frente, não é só aumentar o volume, talvez. Tem que testar aí, né? Sim. Mas é um pouco mais de punch. E também, Define a punch aí. quando você vem com a voz e você sabe compressor, Ela rasga mais assim na hora que ela chega, é isso? isso. Quando você vem quando ela tá, quando ela vai, só que ao mesmo tempo ela tá um pouco socada Uhum. por causa da compressão, mas não é forte isso, tá? Não pode ser muito forte, senão fica esquisito. Mas é uma compressãozinha um pouco Eu sinto mais. isso que tu tá falando, cara. Eu sinto isso que tu tá falando. Então, é compressão isso. Isso é feito através da compressão. E tu não acha que tá muito comprimido? Eu acho que talvez essa compressão aí é que a compressão ela tem características, não é só muito comprimido ou pouco comprimido, né? Talvez esteja tão comprimido no sentido de que tirou esse punch. Aí talvez na equalização tem que vir também junto, tem que mexer, é tudo um pouco em conjunto assim, né? Sim, E isso deixou ela um pouco mais pra dentro do beat. Aí você ouve a do Matuê, a última que ele lançou, pra você comparar que é ah, descolada a voz do bicho. isso, ela tá para frente, por isso que eu falo pra frente. É conexão em master, você tá falando? É. É, tá. Se Eu tô você com a é cabeça como assim. é como se fosse assim, ó. A sua tá aqui, mas a do Matuê tá aqui. Não é questão é de É nessa gravação mesmo, é estúdio. pode ser, mas dá pra melhorar isso na mix também. Não sei como você grava. Você grava perto, você grava longe? Quantos? Cara, 200 horas de gravação, meu. Eu gravo umas lá, outras aqui. Então, eu acho que com esse microfone aí, ó, é no máximo 4 dedos, assim, ó. E você tem que manter sempre igual. A não ser que você vá fazer um back, tá? Aí você quer trazer ambiência diferente pro back. Aí você pode gravar um back longe, porque como é o back da própria voz, você pode gravar um back longe, um back mais perto, né? Mas no geral, para você conseguir depois dar esse punch, essa sensação de proximidade com o ouvido do ouvinte, é você cantar perto, aqui. Você tem um anti-puff, né? Eu via isso.
O anti-puff é essa espuminha aqui, filtro. É um anti-puff, né? Pra não dar... Então você pode cantar perto do anti-puff. Você coloca ele a uns 4 dedos, 5 assim, ó. E você canta perto dele, colado ao seu nariz ali, sem afastar. A não ser que você vai cantar uma nota muito aguda, você dá uma leve afastada. Mas não precisa afastar muito, desde que não esteja clipando, porque você vai comprimir depois. Então não vai ficar mais linear depois. Não precisa se preocupar se vai... Ah, puta, do nada vai subir. Não, porque aí na mix dá pra mexer nisso. Então são esses detalhes aí que eu senti quando entra a tua voz, que eu senti ela mais esmaecida, assim, um pouco apagadinha, em vez dela chegar e abraçar o ouvido da gente. No refrão isso. No início, principalmente. Nas estrofes. É que, cara, começa num refrão, né? Então, começa. Então é o refrão, isso mesmo. É o refrão. Cara, mas na real, sabe uma coisa Não que sei se pode depois ser que seja muda. minha característica também, tá? Mas assim, eu gosto de fazer o início da música ser mais baixinho. Tipo, isso que tu tá me falando sobre o início é proposital. Tipo, pra ela fazer assim, ó. Ok, mas isso não tem problema. Ó, eu posso cantar baixinho com essa sensação de proximidade. Ou eu posso cantar socado com a sensação de proximidade, cantar mais alto. Então, essa sensação, ela não vem só... Tipo, outro dia eu falar desse jeitão assim. Você Falar não... desse jeito. É assim, a dinâmica da música, ela pode ir subindo normal. Mas a tua voz, desde o início, ela tem uma presença. Que eu senti essa falta. E senti também uma falta de ter um pouco de reverb nesse começo. Aí, eu tô dizendo aqui, tudo isso aqui é assim. Cada produtor que você perguntar vai falar uma coisa. Mas eu quero que você... Eu tô analisando de acordo com o que eu ouvi do Matuê. Porque a gente tem que ter uma referência num nível alto, né? Então, depois você faz isso e analisa. Aí você fala, pô, acho que não, acho que assim tá bom, minha característica, foda-se. Ou não, acho que o Murilo tem razão em alguns pontos. Aí É você importantíssimo escutar isso, revê. cara. Que assim, se eu só falar que eu achei muito boa a composição, mas é isso que eu senti. Senti que, porra, o beat tá muito massa. Começa muito bonito aqueles acordes. Só que na hora que entra a tua voz eu senti que... Uma brochada assim. E não é o teu jeito de cantar. É realmente da produção, da forma como você gravou e mixou depois lá. Então, dá uma analisada na questão de compressão, de punch. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Então, eu lancei na CD Baby, né? Sei. Ah, se eu precisasse tirar esse projeto, tipo, eu tô com ela, eu apago tudo já e tudo, né? Se eu precisasse tirar ela de lá e fazer uma alteração, eu não perderia a data, né? Você perderia a data de lançamento, o agendamento, né? Porque eles pedem uma certa antecedência, né? Assim. Pra agendar, se eu não me engano, são 15 dias. E vai ser dia 9/6. Aí você, por exemplo, teria que adiar alguns dias. Mas, Mas cara, ó, não, na é real. Trattori, se você mandar um e-mail, não, aí na CBB você tem que ver. Se você mandar um e-mail e falar, ó, não tem jeito de adiantar que eu preciso com urgência, eles às vezes fazem isso. Aí você consegue às vezes manter a data. Porque, cara, assim, ó, o que eu tava pensando? Se você tiver disponibilidade também, né? Numa dessas eu te envio o projeto. É que, cara, na real não vai ter como eu te enviar esse projeto. Porque o meu produtor lá, ele tem, tipo, uns plugins muito loucos. Colocou uns plugins muito sinistros lá. Mas enfim, O que eu faria se eu pegasse ela manda a voz do jeito que tá, só que separada de tudo. Do jeito que tá. Só que eu ia socar esse compressor no início. Eu ia trazer essa compressão, né? Ou ele pode fazer isso mesmo. Fala assim, cara, aí assim. É que assim, eu não consigo abrir aqui ao mesmo tempo, porque dá mó zica no som. Se eu abrir o meu Pro Tools aqui, vai dar uma incompatibilidade com o Google Meet. vai dar pau. Vai dar pau. Senão eu faria aqui. Mas é o seguinte, a compressão, ela é como se fosse um limite. Aí você vai aumentando o volume. No 3 ali, né?
Por exemplo, -3. Aí você vai aumentando o volume, só que o plugin não vai deixar passar daquele limite. Então, a voz começa a ficar socada. Aí você vai regulando para chegar num ponto em que não fica socado estourado, mas fica um socado agradável, um punch, né? Isso que é um punch, uma proximidade do ouvido. Aí você tem que regular o ataque com o release e tudo mais para chegar nesse lugar, porque cada música é uma música, não existe um padrão. Mas, assim, não quer dizer que tá ruim. Não quer dizer que tá ruim, que você precisa adiar seu lançamento, não. Acho que tá massa, vai na fé, se não dá pra mexer, é isso. Eu acho que eu não vou conseguir mais mexer. É uma fotografia do momento. Ficou top, sim, da mesma maneira tá top. Isso não é uma coisa que o público em geral vá perceber objetivamente. Então, vai mesmo assim. Agora, numa próxima, aí você começa a analisar esses detalhes. Cara, eu te enviei outro projeto meu que eu tô iniciando agora, tá? Tá uma feiura só. Eu iniciei ontem. Eu te enviei 52 segundos aí no WhatsApp. Ah, tá. Deixa eu Só ouvir. pra tu escutar, tipo, o início aí, tá? Tá. Deixa eu ouvir aqui. O jeito que tu baila me encanta. Anime esse baile não para. Rebola e hipnotiza. Então joga, gostosa. O jeito que tu baila me encanta. Em cada detalhe eu viajo. FT na baia pra eu te dominar. O jeito que tu baila me encanta. Anime esse baile não para. Muita adrenalina. Moça, pode chegar pra cá. Hoje nós fechou o camarada, quer trazer amiga. Pode pá, já desce outra ciroca. Moça, pode chegar pra cá. Hoje nós fechou o camarada, pode se soltar, jogar. Cara, eu curti muito, principalmente a rítmica que você colocou na métrica da sua letra e do seu canto. Muito dançante, tem tudo a ver. Curti muito. Muito, muito, muito. Muito legal. Aí a tua voz aqui, ela me lembra a voz da maneira como ela tá lá, sabe? Eu sinto que é um pouco dessa voz crua. Deixa eu ouvir lá de novo. Não, ela tava 100% crua aí. Isso, aí, só que lá na outra que eu quero dizer, que tem um pouco dessa sensação. E aí lá que não deveria ter. Você consegue ouvir aí? Um pouco? Bem, muito bem. Princesa, só pra te lembrar, quero te dar o céu e sempre o mar. Cheirinho no pin, princesa, só pra te lembrar, quero te dar o céu. Cara, é pouca coisa isso que eu falo, viu? Mas depois que você fizer numa próxima, você vai sentir a diferença. Ouve a do Matue, assim, prestando atenção nesse detalhe. A voz dele tá aqui, ó. Pá, como se estivesse cantando no teu ouvido. Eles tentaram me enrolar. Meu corpo noticiado na TV. Eu tenho conexões de máfia. Oi. Ó, e aí tem um pouco de equalização, né? A tua voz ficou um pouco média. Isso tem a ver também se você cantou longe do teu microfone. Com esse seu microfone aí, bicho, você não perde pra ninguém não, tá? Você não perde pra ninguém. É só você cantar pertinho pra ele pegar as frequências graves, para depois o cara valorizar na mix lá. Cara, eu comprei muito barato esse mic. É? Nossa senhora, cara. Então, Ganhei tudo. nossa. Então, é muito top. Eu gravo, ó, eu tenho um que é inferior e eu não perco pra ninguém. Porque não é só uma coisa, né? Então, é todo um conjunto, né? É um emaranhado É. gigantesco. Então, é assim, grava aqui pertinho, não importa, você regula o volume pra não estourar, não clipar, na entrada, e depois, é só alegria lá pra socar essa voz no programa. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Questão desse som aí, mais dançantezinho e tal. Sim. Tu acha que uma dobra na voz entra mais pra ajudar ou pra atrapalhar? Dobra uníssona, mesma nota? Oitavado? Não, terçado. Deixa eu ouvir.
senta, anime se vai, ele não para. Rebola e hipnotiza, então joga, gostosa. Acho que vale a pena, principalmente mais pra frente, né? Pra ela ir crescendo. E consigo ouvir essa voz ali, mais baixinha um pouco, e ela tem que estar mais agudinha. Eu sinto ela mais agudinha. É uma terça acima. É uma terça acima. Isso. Se tivesse uma mulher pra fazer, ia ficar top. Né? Se fosse um duetinho, uma mulher. Sempre possível. Aí pensa nisso, vai analisando. Acho que vai ficar legal sim. Mas assim, não já começar, né? Vir trazendo isso. E aí, do que eu te passei na última aula da teoria musical, eu te passei também aquele conteúdo para você estudar. O que você viu? O que te chamou a atenção? O que você achou? Só me refresca a minha memória, cara, porque eu estudei tanta coisa das 2 semanas pra cá. Aquela teoria musical lá que eu te passei só para compositores, uma playlist no YouTube. Ah, tá. Seguinte, eu vou até abrir aqui essa playlist e eu vi 3 vídeos lá, professor. Porque, cara, assim, ó, eu tô num momento que o meu aprendizado, ele tá difícil, sabe? Eu saí do nível 0. E o nível 0, ele é cruel, né? Então, tipo, cara, esse negócio assim, tipo, de escala cromática e tal, ciclo Certo. das quintas, ciclo das quartas, cara, isso tudo é assim, Novo. tipo, eu sou brain dead total pra essas coisas, sabe? Não me entra na minha cabeça ainda, mas já faz sentido, sabe? Certo. Tipo, pentatônica, tudo começa a se, sabe? Aham. Sim. A tocar pro mesmo caminho. E é aquela coisa, cara, como eu não toco nenhum instrumento, né? Fica muito difícil entender isso, cara. Tipo, o cara olha esse conteúdo e já fica, Sei. sabe? Ó, uma forma é você abrir um piano digital aí, um piano online. Eu tenho um teclado aqui, né? Você tem? Ah, você me mostrou uma vez. Então, você não precisa tocar como um músico tocaria. Você pode treinar a sua percepção auditiva e ao mesmo tempo vai treinar a sua voz só lentamente aí, mas você fazer uma escala maior aqui. Deixa eu fazer agora a próxima do ciclo das quintas, que seria o sol. Deixa eu fazer aqui. Cara, tu sabe uma coisa que eu não entendo, meu? Tipo... Com o dedo mesmo. Mesmo que quando eu olho assim, tipo, um vídeo, sabe? E falo pra mim mesmo, isso aqui ficou claro pra mim. Não entendo. Tipo assim, eu tô tentando entender quais acordes estão rolando ali. Certo. E eu vejo que um é maior, o outro é menor, o outro é quinta diminuta, meu, me cago todo. Quando chega no quinta diminuta, eu olho aquilo lá e eu falo, não, vou vazar daqui. Tipo, cara, pra mim isso não tem o menor sentido. Vou abrir o meu pianinho digital virtual aqui. Ó, compartilhar a tela, né? Então vamos pegar a escala de Dó, que é a mais simples de entender, porque ela não tem nenhum sustenido. Certo? Vou te acompanhando. Quando a gente fala de... Isso. A gente fala dessas nomenclaturas, a gente está falando de intervalos. Então você tem que prosseguir assistir todos aqueles vídeos, mesmo que no início não faça sentido, porque é assistindo todos que talvez vai fazer sentido o primeiro. Ah, verdade, eu tinha esquecido. Então termina porque, olha... E faz o exercício que foi proposto lá do ciclo das quintas. Assim, a primeira vez que eu fiz eu também não tinha a compreensão que eu tenho hoje, mas eu já fiz aquele exercício várias vezes. Montar o ciclo das quintas várias vezes ao longo da trajetória, assim. Cada vez você vai descobrindo coisa nova. Então, ó. Do primeiro grau pro segundo grau é um intervalo de segunda. Tá. Esse intervalo de segunda
ele pode ser maior, é um intervalo maior, ele é chamado de maior. Ou ele pode ser menor. Mas ele não vai ser aumentado, porque aqui já entra no perímetro da terça. Então tem essas nomenclaturas aí, ó. O primeiro, maior, justo. Segundo, maior ou menor. Então eu poderia ter um acorde com segunda menor. Mas mais na MPB. Mas tem. Nona bemol, nona menor. Tem tudo a ver com a segunda, porque a segunda é a nona aqui na frente, né? Ó. Então eu poderia ter um acorde assim, ó. Tocando todos esses ao mesmo tempo, né? Poderia. Toquei o Dó, o Mi, o Sol, o Si e o Ré bemol. Então aqui eu teria um Dó com sétima maior e nona bemol. Nona menor. Cara, eu vou desmaiar. Vamos devagar. Aí, da primeira para a terça, é um intervalo de 3. 1, 2, 3. A terça ela pode ser maior se ela tiver 2 tons de distância da tônica. Ó, do Dó pro Ré um tom, do Ré pro Mi mais um tom. Isso é considerado um intervalo de terça maior. Se ela tiver meio tom abaixo, então é um intervalo de terça menor. Ó. Entendi. Tá, no caso, não é uma regra que eu vou ter que apertar só as notas que estão dizendo na minha escala. Não. Porra. Vai cair uma lágrima. Não, mas por enquanto você pode tranquilamente seguir as regras da nota da escala, que você não vai ter erro. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, assim, eu tô fazendo um som em Fá menor. Aí, a nota que eu vou cantar, tipo, a base da minha melodia vai ser um Lá bemol. A terça. Uhum. Eu, no caso, tenho que fazer Lá bemol, Dó e Mi bemol. Por que o Mi bemol? Porque, no caso, seria... não, perdão. Não. Mi bemol. Tipo, como uma é a terça, a outra é a quinta, a outra é a sétima. Sétima. Poderia ser. Mas também poderia ser qualquer uma outra da escala do Fá menor. Mas, tipo assim, tipo, pra eu girar... como é que eu posso dizer? Tipo assim, pra melodia ficar consonante legal, sabe, do ouvido? Para soar consonante, você tem que evitar intervalos dissonantes. Sim. Você usou uma palavra perfeita para a música, que é essa. Nós temos intervalos consonantes e dissonantes. Sim. Então, esse intervalo, por exemplo, de segunda menor, ele é consonante ou dissonante para você? É dissonante. Perfeito. Então, por isso que você tem que estudar aquele assunto lá, para você entender como são os intervalos, mas não só entender racional, é o seu ouvido começar a perceber. Então, eu quero aqui trazer uma tensão, um blues. Aqui eu vou botar uma influencinha de blues. Então você vai ter que saber um pouco de intervalo dissonante. Eu quero aqui botar uma influencinha de jazz. Intervalo dissonante também vai trazer um pouco dessa influência. Eu quero, sei lá, botar um pouco de MPB aqui, uma bossa nova. Intervalo dissonante também. Entendeu? E aí, então, mas como que eu vou saber quais são os intervalos dissonantes? Você vai ter que estudar tanto a parte visual teórica, que olhando você vai saber, mas também o seu ouvido. Igual eu perguntei agora e você sabia que era dissonante. Sim. E aí não tem só também consonante e dissonante. Tem meio termo.
Tem coisas que não são tão dissonantes assim, como por exemplo, desse dó. Não é uma consonância perfeita. É que, tipo, se o intervalo ele for mais distante e for consonante, for dissonante, no caso, ele vai ser mais dissonante do que o intervalo que era mais próximo, correto? Depende de quão próximo. Porque Então, por exemplo, da primeira para a segunda e da primeira para sétima. Da primeira para a sétima, não, ó, vai bem dissonante, ó. Pois é, isso da primeira para a sétima é mais dissonante, né? Isso. Mas só que daqui também é muito dissonante, ó. É verdade. Então não tem a ver com a distância. É, muito mesmo. É sensação mesmo do intervalo. Entendeu? Aí quando a gente vai prosseguindo, ó, se você vai do dó pro intervalo de quarta, que é o fá. Ele é consonante e por isso ele é considerado um intervalo justo. Essa palavra é usada para esses intervalos bons, assim, gostosinhos. Justo. É justo. E o intervalo de quarta, ele não pode ser menor, porque se ele for menor, ele vai bater na terça, então ele já não é mais quarta. Então, ou ele é justo, ou ele é mais aumentado. Ó. Dó, Fá sustenido. Porque eu aumentei. E isso aqui, ó, no blues, ó. Cara, tá, por exemplo assim, vamos lá, eu tô construindo meu som. Certo. A partir daí, eu tô em Fá menor. Certo. Pra eu, por exemplo, evoluir a minha melodia, eu tô aqui, as primeiras estrofes, os primeiros versos, as primeiras 8 linhas, tá? Digamos que eu tô na base do sol sustenido, no caso Lá bemol, né? Pra eu deixar essa melodia, tipo, com um pico e depois quebrar ela, sabe? Baixar ela. Por exemplo, é uma regra que eu tenho que fazer Lá bemol, né? Como ela encorpa. Aí eu jogo uma pro Dó, volto pro Lá bemol, faço, por exemplo, um ornamento assim, tipo, lá na sétima e volto pro Fá. Tem sentido isso? Poderia ser assim, mas não é regra. Poderia ser assim. Pode ser assim, né? Pode ser assim, mas tem outras opções. Porque, tipo, o intervalo da quinta... Aqui, desculpa cortar. Mas só pra finalizar. O intervalo da quinta vai ser... Se eu tô me baseando em Lá bemol, né? Vai ser o Mi bemol. Mas ele não deixa de ser a sétima no sentido Do Fá. Isso, do beat estar em Fá. Sim. Aí vai depender de qual é o acorde que tá rolando lá na hora também. Porque se você só olhar pra tonalidade... É uma forma que vai dar certo também. Se você só olhar pra tonalidade geral, vai dar certo, só que tem acordes rolando e mudando. Tanto é possível pensar nos acordes isoladamente, quanto é possível pensar na escala geral. Mas também é possível também fazer isso. Você não precisa só pensar, tô aqui em Lá bemol. Não, mas de repente no Lá bemol tá tocando o acorde de Mi bemol maior. E aí o Mi bemol, a nota Mi bemol já não é sétima e nem quinta, ele é tônica. Por isso que depende do acorde naquele momento. Para ver como vai soar. Porque a mesma, é aí que está o estudo de intervalo. A mesma nota em contexto diferente tem sensações diferentes. Porque ela muda a relação de intervalo. Função harmônica, né? No caso aqui, intervalo, porque nós estamos falando de uma nota. Função harmônica é se fosse um acorde. Então, o Dó, se ele for a tônica, ele tem uma sensação, mas se ele for a terça,
Ele tem outra. Na hora de cantar. Posso cantar o dó. Mas se eu tocar... E se eu tocar? Mudou. Não entendi. Ó, eu toquei dó, mi, sol. Imagina que a melodia tá aqui, ó. No dó. Então, ó, esse dó tem uma sensação, ó. É o teu piano, eu não escuto. Ah, não escuta? Cara, eu tô sem instrumento aqui, tá? O estúdio tá, você tá vendo? Eu tô colocando as Não, mas não tem espumas. problema não. Se tu me falar as notas, assim, eu toco Ó. aqui no meu. Toca o acorde de dó, dó, mi e sol. Ao mesmo tempo, né? E canta a nota dó. Põe a nota dó. A oitava? Isso, uma oitava pra gente só testar. Agora toca lá menor, lá, dó, mi. E canta o dó de novo. Soa completamente diferente, porque o intervalo é outro. A nota é a mesma, mas antes ela era a tônica e agora ela é a terça menor. Entendi. Entendeu? Então, tanto você pode pensar na escala, quanto você pode pensar qual é o acorde. Por isso que é importante continuar esse estudo e você saber quais são os acordes que estão rolando. Porque aí... Cara, isso é o que eu preciso aprender hoje, meu. É. Então, assistir aquelas aulas, abrir as escalas. A partir do momento que você entender as escalas, você vai partir para o campo harmônico. Se não entender a escala e for para o campo harmônico, vai ficar confuso. Então, isso aqui que eu estou explicando já é a escala, né? A escala eu manjo, cara. A escala eu manjo é uma coisa que, querendo ou não, tudo que eu consegui desenvolver de música até hoje foi sabendo só a escala. Sim, mas dentro do conhecimento de escala tem muitas nuances. Isso é verdade. Os intervalos, as funções dentro das próprias notas, que nem eu estou te falando. A quinta, ela diminuta seria então aquilo que você estava falando da quinta da diminuta, né? Se o Fá ele é justo ou aumentado, a quinta ela pode ser justa, ó, ou ela pode ser diminuta, ou ela pode ser aumentada, que seria o Sol sustenido. Por quê? Porque se eu tocar um acorde com a quinta diminuta, eu ainda tenho a terça. O que eu não posso é deixar de ter a minha... No geral, né? Falando assim de uma forma simplificada, a tônica é a terça e a quinta. Tá. Se eu for colocar uma quarta, de praxe a gente tira a terça. Por proximidade, tu diz? Senão vai dar choque. Vai dar um choque feio. Entre as duas, né? É. De praxe eu troco a terça pela quarta, né? Mas eu mantenho a quinta. Né? É 1, 4 e 5, né? Os acordes mais... É 1, 3, 5. Se eu colocar a quarta, eu tiro a terça. Se eu colocar a Eu 1, 4 e 5 no trap, pelo menos. Mas aí é acordes, né? Sim. Acordes. Mas é acordes, aí é diferente. Eu Diferente. já teve músicas assim que eu mapeei, sabe? Uhum. Só que com dúvida. Tipo, querendo descobrir o acorde, sabe? Tentando tocar aqui no piano, sabe? Tirei uma tarde assim só pra Isso. fazer isso. Mas, cara, tipo, não tive a compreensão. Claro, muito tempo atrás. Aham. Tem detalhe também. Sim. Eu não tinha 30% do estudo que eu tenho hoje. Hoje você vai... Pode ser que você consiga melhor, mas no começo sempre é um pouco mais difícil porque é treinamento de ouvido. Então é o seguinte, sua tarefa para você, cara, você vai evoluir se você entender aquilo. É assistir aquelas aulas lá, fazer os exercícios. Se tiver no ciclo das quintas, tem um exercício de montar o ciclo das quintas. Monta. Por mais que você já tenha visto, você já viu, mas você não passou pelo processo, isso deixa lacunas. Deixa lacunas. Quando você estiver montando, você vai perceber as lógicas. E eu depois vou te passar os macetes das lógicas. E aí você vai trazer dúvidas baseado no que você viu lá. Cara, é legal, pode deixar. Beleza? Então essa é a tarefa. Cara, isso aí é uma coisa que eu vou fazer hoje. Então, bem tranquilo. Massa. Vamos lá. Outra coisa, só pra não me fugir. Eu tô transitando uma melodia em Fá menor, mais uma vez, tá?
Certo. Se eu quiser, por exemplo, digamos que mudou o acorde, tá? Eu fui Certo. do Fá menor pro Dó. Eu tenho que cantar as notas Dó, Mi bemol e Fá? Dó, Mi bemol e Sol? Se você não quiser sair do tom, sim. Senão dá pra fazer um dó maior aí. Dó maior, dó, mi natural e sol. Dá. Só que aí você tem que entender as relações harmônicas pra saber por que você vai sair desse tom, né, nesse lugar. Aí vem a teoria ou vem também a prática. Você testou e viu que tá bom. Testei e achei que tá bom. Ó, uma coisa muito comum acontecer, ó, música sertaneja, que é simples, tá? Acorde dó. Anota aí pra você tocar nessa sequência. Você vai fazer um dó. Peraí. Tá, Dó. Você vai fazer dó, quatro tempos, um compasso. Depois você vai fazer fá, 2 tempos, e fá menor 2 tempos, e volta pro dó. E volta pro dó. Faz de novo agora, só você sem eu falar por cima. Faz sentido? Faz todo. Mas o fá menor ele tá fora da escala do dó. Entendeu? Então, e ele serviu aí. E por isso que a gente tem que entender que tem coisas que estão fora da escala, fora do campo harmônico restrito. Quanto vale essa aula aqui? Rapaz, te falar, viu? Isso é o que eu falo, falo que quando você entender vai explodir tua cabeça, porque você não vai mais ser o mesmo compositor, o mesmo cara. Porque isso muda a vida, assim. Isso é saber harmonizar, saber reharmonizar. Ô meu, onde é que tu mora mesmo? É uma cidade do interior de São Paulo, chama Regente Feijó. E quando é que nós vamos produzir um bagulho junto? Vamos, bora. Então, a hora que... Pra mim não tem muita dificuldade pra chegar aí, sabe? Então, não, aí a gente combina. Vamos pensar no como seria essa Cara, ligação eu da sozinho- MPB com o trap e a gente faz. Sozinho, eu faço 2 sons por dia, mas meu, eu já escrevi pagode, já escrevi sertanejo, já escrevi trap, já escrevi. Imaginar, cara. Tipo, já escrevi filme, já escrevi curta, já escrevi história em quadrinho, puta que pariu. Massa demais. Eu sempre curti. Eu venho de uma família de escritores. Ah, é. A gente já tem isso na veia A correndo. parte da escrita, né? Essa influência é muito bom. É. Mas vamos Cara, amadurecendo a ideia, porque eu topo parcerias. É que agora eu ainda tô me estabilizando. Faz 5 meses esse ano, né? 6 meses, porque desde dezembro, que eu não faço praticamente nada nesse sentido da minha carreira. Por causa que eu tava casando, construindo e mudando. aí o cara Então, tá num. é muita coisa ao mesmo tempo, cara. Você Né? casar, fazer festa, fazer celebração, construir e depois mudar, a gente ainda está em mudança, né? Então, todo o tempo que sobra, que seria o tempo que eu vou compor, que eu vou produzir, tá sendo ainda para fazer coisas físicas, né? Mas daqui 1 mês eu acho que eu vou estar mais tranquilo e começar a ver. A minha carreira vai começar esse ano só no segundo semestre. Legal. Cara, assim, eu também. É aquela coisa, né? Eu já fui pra Natal, né? Eu já fui produzir com o meu produtor lá em Natal. Foi um cara que me ensinou muito. Me deu, assim, a minha primeira. O primeiro empurrão, assim, da minha Sim. carreira foi ele que deu, sabe? Aham. E, cara, eu voltei de lá com a bagagem, assim, muito pesada. Porque os Massa caras, demais. tipo, que queriam me ensinar também, enfim, Aham. né? E eu também fui que nem uma esponja, né? Fui lá, ó, eu vou absorver tudo. Sim. E, cara, eu me sinto assim, tipo, num momento que seria legal, claro, né, respeitando também o teu momento, Aham. não sei, né, mas que seria legal, assim, poder produzir de novo com uma pessoa que tem esse mesmo interesse, sabe, que eu sou maluco, né? Sim. Eu, cara, já teve, juro por Deus, teve um domingo que eu escrevi 20 músicas. Tava assim, ó, numa inspiração do caralho. Tipo, todo mundo saiu da minha casa, sabe? Eles foram pra fora. E
E eu fiquei, meu, isso era de manhã, assim, eu Sim. dormi cedão no outro dia e 7h30 da manhã, assim, eu acordei e falei, meu, hoje eu vou escrever o máximo que der. Aham. Claro, só sou um bosta, né? Nenhuma que aproveitou. Mas isso é exercício, né? Isso é Exato, exercício. usei como exercício. É. Tipo, era uma época assim que eu recém tinha lançado a minha primeira música. Daí eu Uhum. falei, véi, eu vou tipo, praticar o máximo que dá. Sim, E já tinha outra pronta, então não tava muito preocupado com lançar. sim. Cara, esse dia foi muito importante pra mim. Esse dia assim eu olhei e falei, Aham. cara, é possível, sabe? Então a gente vai combinar e a gente vê de você vir aqui e aí a gente fazer algumas coisas assim. Vamos combinar. Ah, ô meu, e cara, minha cidade agora tem um voo pra SP. Um voo direto, então. Ah, massa. É muito Legal. longe da capital pra ir? Cara, é longe da capital. Quantos tem? Ah, é 560 km. Mas cara, você pega um ônibus ou outro voo e vem. É, Não, nessa eu vou de carro, meu. é de boa. De boa. E aqui é tranquilaço. Sabe o que eu tô pensando? Eu moro no noroeste do Rio Grande do Sul. Certo. Mora pra cima ou pra baixo? Pra baixo, no estado de São Então Paulo. eu vou de carro. Eu moro mais perto do Paraná do que de Minas. Né? 60 quilômetros eu tô no Paraná. Que informação valiosa. Então eu tô perto de Londrina, por Como é que é o exemplo. nome da tua city aí mesmo? Regente Feijó. Cara, eu preciso ir, tem outra aluna agora. Suave, meu. Então fica aí. Cara, eu Essa vou fazer esses exercícios essa aí que tarefa. você mandou e eu vou tirar um fio aí Isso. pra tu já ficar ligado como é que é a minha situação. Importante. E quando você lança sua música, você vai lançá-la também no YouTube? Tem vídeo, tem tudo? Vai ter tudo. Tá, massa. Então, manda o seu canal pra mim. Acho que eu não sei se eu me inscrevi lá, eu quero acompanhar. Vou mandar. Tá? Então, beleza. 1000 quilômetros, meu. A minha city até a tua. Ué, não é tanto na realidade, né? Não. Não é tanto. Cara, em um dia. Que doideira. É porque você tá bem no noroeste mesmo, né? Você tá bem pra cima. Você tá quase Santa Catarina? Não. Não? Na real, não. É que, cara, o Rio Grande do Sul ele é muito extenso lateral, né? Sim. Então, tipo, eu tô meio longe de Santa Catarina porque o Rio Grande do Sul é assim e Santa Catarina é aqui, ó. Eu tô aqui. Ah, como que é o nome daí? É Santo Ângelo. Santo Ângelo. Tá, eu vou ver aqui também depois. Não, mas pode deixar, meu. Cara, e aquela coisa. Eu entendendo os intervalos sem você vai me ajudar muito pra principalmente no momento que a gente estiver junto eu poder absorver teu conhecimento. Sim, não, e aliás, ali naqueles vídeos tem muita coisa já, cara. Muita coisa. Pra ser. Sim. E assim, não tenha pressa também na realidade. Você falou assim, vi 2, não tem problema nenhum. Desde que na hora que você fizer o exercício, você não pule pro próximo mesmo. Faz o exercício primeiro. E absorve dele na prática também. Você tem um tecladinho aí, é o que eu falei, você não precisa ser um músico, como fala, performance. Mas você precisa ser um músico como o Miranda era. O produtor musical Miranda, o gordão lá que faleceu. O cara não tocava, mas ele era um puta produtor de rock, bicho. Um dos melhores do Brasil e do mundo. Mas ele era um cara, ele era um músico. Noção, né? Ele não tocava, mas ele sabia de música. Vai conversar com o cara. Então ele sabia as coisas, sabia a teoria. Ele pode não saber ser um guitarrista, mas ele sabia que o cara tocava bem, esse cara tava tocando errado. Então é isso que você vai desenvolver. Beleza? Deixa eu ir lá. Não, mas é isso aí. Valeu. Falou. Valeu, abraço, Até mais.